Olá, muito boa noite a todos. Mais uma gravação para o canal Pedra no Lago. O tema hoje é renovação. É um tema baseado em alguns artigos do site Pedra no Lago, Inspirando Bem. Se você ainda não conhece o site, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, né? E quando falamos de renovação, falamos basicamente da busca pelo encontro com o nosso ser interior, com a nossa alma, com o nosso espírito, que nome tenha, que nome possamos dar para essa semente divina que palpita dentro de cada um de nós, essa divindade imortal, atemporal, que não tem forma e que nos anima, né? E é esse núcleo de consciência que contém o nosso propósito, né? A nossa missão de vida, né? É evidente que a renovação que os artigos falam, ela não é física e não se limita aos aspectos materiais da vida, vamos chamar assim. O sentimento de renovação nos chega pelas vias intuitivas, né? Quando nos esforçamos para fazer o alinhamento da nossa personalidade com a nossa alma, com esse ser divino que todos já somos em essência, né? Mal comparando, a alma é como se fosse um imã, né? Que atrai as partículas mentais, emocionais, físicas, fazendo com que a nossa vida externa seja como um reflexo o mais fiel possível das nossas mais elevadas aspirações, né? O fato é que a aspiração por essa conexão traz os aromas da transformação e da renovação. Essa renovação que começa do nosso interior e acaba se refletindo no exterior. Ou seja, a renovação é sempre algo de dentro para fora, né? Quando desejamos profundamente pela conexão com esse núcleo, na verdade, a energia, a vibração do nosso mundo interior vai se elevando e o ego vai aos poucos se rendendo a essa força e se transformando também. Ou seja, o ego vai sendo devagarinho sendo absorvido, como que possamos dizer assim, abraçado pelo coração espiritual, né? Passamos a ver e atuar no mundo segundo os impulsos do nosso ser, né? Esse ser com S maiúsculo, né? E aí tudo se transforma, a plenitude chega, e com a plenitude chega a paz, a serenidade, para poder agir e decidir na vida segundo os ditames da nossa alma, né? E quando estamos sob o julgo do nosso eu pessoal, atuando como se fôssemos reféns dessas idiosincrasias da personalidade, em geral, nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós a percebemos, né? E essa é uma distorção fatal, né? É como se a gente olhasse um outdoor a 10 metros de distância e pudéssemos ver todo o espectro daquela imagem e ver esse mesmo outdoor a meio metro de distância. E a gente iria ver fragmentos dessa questão global. Então, quando a gente faz esse alinhamento, certamente que a gente vai enxergar outras nuances de vida no mesmo fato, numa mesma situação. Isso também se traduz em renovação, não é? Nós não conseguimos ver a realidade subjacente à vida, né? Vemos o que nos ocorre com uma visão carregada, né? Com o peso dos nossos julgamentos, dos nossos sentimentos, muitos deles condicionados pelo passado, pelos apegos, pelos ressentimentos, culpas, sistemas de crença, enfim, todo esse material que contamina o nosso discernimento, podemos dizer assim. Enfim, se nós não nos renovarmos de dentro para fora, ou seja, se a sabedoria que está no nosso interior, a sabedoria da alma, não consegue se expressar
devido às barreiras que colocamos ao longo da vida, vamos ficar sempre prisioneiros das forças caóticas oriundas do pensamento coletivo, não é? Temos que nos limpar dessa poeira que embaça a nossa visão, retirar todos esses nódulos internos que impedem que sejamos um elemento de soma na vida de todos aqueles que se relacionam conosco, não é mesmo? Se carregarmos por exemplo, se carregarmos um copo de café e esbarrarmos em alguém, vamos sujar essa pessoa. E quando nós esbarramos com pessoas na vida, nos relacionamos com elas, o que nós estamos derramando, né? Madre Teresa falava que a gente não tinha o direito de sair de perto de uma pessoa sem deixá-la melhor e mais feliz, não é? Então, se estamos renovados, libertos dessas amarras do eu pessoal, desses condicionamentos, né? Nós vamos certamente derramar amor, compaixão, fraternidade, né? Ou seja, aqueles atributos que nos são mais caros. Essas sementes do bem que já romperam a casca, o caule já apareceu, daqui a pouco é uma árvore frondosa, mas em determinados aspectos nós já somos essa árvore que produzimos frutos maravilhosos que são oriundos do nosso coração espiritual. Na verdade, a bondade, a fraternidade, a compaixão está tudo aí dentro de nós para ser manifestada, não é? E a renovação é contínua, porque a escalada para a perfeição é infinita, né? Cada dia é um degrauzinho, cada situação é uma oportunidade da gente escalar um degrau. Mas alguma coisa deve morrer em nós para que o novo possa emergir, não é mesmo? Como poderemos construir um homem novo, né? Por cima de algo velho? É como se a gente fizesse um remendo novo em roupa velha, a gente ia sempre se sentir um maltrapilho, né? Como os seres humanos. E existe, na verdade, um grande abismo entre nosso potencial divino e aquilo que a gente manifesta como pessoa humana, né? E fazer essa ponte, reduzir esse abismo, a busca pelo nosso aperfeiçoamento é uma grande proposta na nossa vida. E isso é real e possível, não é? Mesmo sob intensas provas, mesmo sob duras provas. Podemos ir nos alinhando, aspirando, prestando atenção nos nossos pensamentos, sendo um observador de si próprio, né? Ou de si mesmo, né? Lembrando sempre que é o amor e a fé que curam, não é? São esses fluidos que se originam, emanam do nosso coração espiritual, que são os verdadeiros detergentes, né? Dessas peculiaridades e idiosincrasias da nossa personalidade, do nosso eu pessoal, né? E quando, na verdade, quando a gente faz esse movimento de querer se renovar, se transformar, pedindo luz ao nosso interior, dá muito medo, porque dá medo dar um salto no escuro, né? De se entregar à vontade divina dentro de nós. As dúvidas chegam com força, mas eu considero isso como um excelente sinal, não é? Porque quando o ego se rebela, é uma clara indicação de que estamos na direção certa. Isso é um fato, né? E aí é preciso ter paciência conosco mesmo e perseverar na fé de que a nossa renovação como ser humano está em curso, né? Podemos manifestar o bem, né? O belo, o harmonioso, a alegria, né? Em tudo aquilo que estivermos fazendo, né? Não precisamos renunciar a nada, né? Apenas mudar o foco da nossa consciência, do eu pessoal para o eu superior, né?
Se for assim, quando nos desviarmos do caminho e cairmos, e certamente vamos cair, né? O fato é que, se a gente faz esse movimento, não perdemos o ânimo pelo aperfeiçoamento, né? O ânimo está lá, continua, sempre, e passamos a olhar aquilo como uma grande oportunidade de aprendizado. Então, quando a gratidão nos chega, mesmo sob as provas, é sinal de que a renovação do ser está muito presente. Um dos artigos que dá uma visão da renovação é o exemplo da águia. A águia vou fazer uma síntese, a águia é uma ave que chega a viver até 70 anos, mas para alcançar essa idade, aos 40 anos, ela tem que tomar uma decisão muito firme. É uma fase em que as unhas estão muito compridas e flexíveis e ela já não consegue mais caçar, né? O seu bico está pontiagudo, alongado e curvo, e as suas asas estão apontando contra o peito, né? E envelhecidos, pesadas, por causa das grossuras das pernas, e voar está se tornando uma tarefa assim muito complicada para a águia. Então a águia tem apenas duas alternativas: ou ela morre porque está impedida de caçar, ou ela enfrenta um doloroso processo de renovação que vai durar cerca de 150 dias, por aí. E esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha, recolher-se a um ninho próximo a um paredão rochoso, onde ela não necessite voar, não é? E quando ela encontra esse lugar, a águia começa a bater com o bico contra a rocha até conseguir arrancá-lo, não é? Então, quando ela consegue arrancar o bico, ela espera nascer um novo bico, com o qual ela vai arrancar as unhas. E quando as unhas novas começam a nascer, ela começa a arrancar as velhas penas, né? Somente depois de 5 meses ela sai para o seu famoso voo de vitória, né? Ela voa novamente. E aí já pode caçar, e assim ela vai viver por mais 30 anos. Mas se ela não faz essa pausa, ela morreria. Então, a renovação foi algo que se impôs. Em nossa vida, muitas vezes, temos de resguardarmos, não? Por algum tempo, fazer silêncio, prestar atenção no seu interior, no nosso interior, não é? E começar um processo semelhante, não é? Para o nosso voo de vitória, se podemos chamar assim, não é? Devemos desprendermos das lembranças, costumes, apegos, tradições, ressentimentos, tudo aquilo que nos causaram muita dor, né, e sofrimento. Apenas quando a gente se livra do passado, dos apegos, enfim, de todo esse sistema que nos trouxe até aqui, esse sistema de condicionamento pessoal e coletivo, é que nós vamos poder aproveitar esse maravilhoso resultado que a autorrenovação sempre nos traz. Vou me permitir ler agora, para finalizar, um artigo, uma citação do José Trigueirinho, contida no livro Passos Atuais. Então, quando ele diz que quando as mãos do homem forem as mãos do espírito, a beleza tomará forma. Quando o falar do homem for a voz do espírito, o verbo se deixará conhecer. Quando o olhar do homem for a visão do espírito, o mundo se mostrará perfeito. Quando o querer do homem for o estímulo dado pelo espírito, a vida se realizará em plenitude. Quando o pensar do homem estiver na vontade do espírito, Deus se manifestará. É uma reflexão muito bonita, muito apropriada para esse tema da renovação. E
Muito obrigado. Repetindo, vou deixar o link dos artigos do site Pedra no Lago na descrição do vídeo. E se vocês ainda não conhecem o site, recomendo. Lá tem muitos artigos, citações, tem uma base de dados chamada Sementes do Bem, onde tem inúmeras citações, vamos chamar de impulsos espirituais, né, para quem está nesse processo de busca do autoconhecimento. E tem estudos sobre orações, tem casos de vivências de pessoas que passaram por provas difíceis, como elas conseguiram se renovar, né? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.